Roma não caiu por causa de invasores. Ela caiu porque as pessoas começaram a escolher o que era fácil em vez do que era certo. E se você prestar atenção, talvez esteja fazendo exatamente a mesma coisa. O Império Romano foi a maior potência do mundo. Exército imbatível, riqueza absurda, controle de praticamente tudo. Mas mesmo assim, desapareceu. E não foi por falta de força. Foi por excesso de fraqueza interna. No começo, Roma era construída sobre disciplina, sacrifício, responsabilidade. Ser romano não era só um título, era um comportamento. Mas com o tempo, o conforto começou a substituir o esforço. E isso parece inofensivo. Mas toda grande queda começa assim. Pequenas concessões, pequenas desculpas, pequenas escolhas erradas, repetidas todos os dias. Os cidadãos começaram a evitar o desconforto. O exército perdeu força. A política virou corrupção. E enquanto tudo isso acontecia, ninguém parava para pensar. Estamos nos destruindo. Porque tudo parecia normal. Esse é o ponto mais perigoso. A destruição não parece destruição quando você está dentro dela. Agora olha para a sua vida. Quantas vezes você procrastina o que sabe que precisa fazer? Escolhe prazer imediato, evita esforço, deixa para depois e tudo bem. É só hoje. Mas Roma também começou com só hoje. Marcos Aurelius, um dos últimos grandes líderes de Roma, via isso acontecendo. Ele sabia que o perigo não estava fora, estava dentro da mente, dentro das escolhas, dentro da falta de disciplina. Ele escreveu: você se torna aquilo que você faz repetidamente. E Roma se tornou fraca. Não foi um dia, foi uma sequência de dias fáceis. Não foi uma decisão, foram milhares de pequenas decisões erradas. Até que, quando o inimigo chegou, Roma já não era mais Roma. E talvez o problema não seja cair. O problema é viver de um jeito que torna a queda inevitável. Os estoicos acreditavam em algo simples e extremamente difícil, porque quando você controla a si mesmo, ninguém pode te destruir. Mas quando você perde esse controle, não precisa de inimigo, você já está derrotado. Então aqui vai a pergunta que realmente importa. Onde você está escolhendo o caminho fácil, sabendo que deveria escolher o certo? Porque é exatamente aí que sua Roma começa a cair. Roma não caiu de repente, ela caiu em silêncio. E se você não prestar atenção, o mesmo pode acontecer com você. Mas diferente de Roma, você ainda pode escolher. Concorda comigo, Leandro? Sim, mas existe algo que quase ninguém entende. Escolher não é algo que você faz uma vez, é algo que você faz todos os dias. Porque o que destruiu Roma não foi uma grande decisão errada. Foram decisões pequenas, tão pequenas que ninguém levou a sério. E é exatamente assim que funciona com você. Não é a grande falha que te destrói. É o hábito, aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Aquilo que você repete sem perceber. Existe uma ilusão perigosa, a de que você ainda está no controle, mesmo quando claramente não está. Roma acreditava nisso. Ela ainda tinha riquezas, ainda tinha poder, ainda tinha aparência de grandeza, mas por dentro já estava vazia. E hoje, quantas pessoas vivem exatamente assim? Por fora, tudo parece certo, mas por dentro, falta disciplina, falta direção, falta controle. E o problema não é só estar perdido, é não perceber que está perdido. Porque quando você percebe, ainda dá tempo. Mas quando você não percebe, você continua andando na direção errada. Marcos Aurelius entendia isso de uma forma brutal. Ele não confiava na própria mente. Ele treinava ela todos os dias, porque ele sabia que a mente sem disciplina te trai. E aqui está algo que você precisa entender. Você não precisa de um inimigo para destruir sua vida.
Basta falta de consistência, falta de controle, falta de responsabilidade. Roma não foi invadida primeiro. Ela foi enfraquecida. E quando você está fraco, qualquer problema parece gigante. Talvez o problema não seja o que está acontecendo com você. Talvez o problema seja quem você está se tornando diante disso. Porque no fim, sua vida é construída por padrões. E padrões são construídos por escolhas feitas nos momentos mais simples. Acordar ou dormir mais um pouco. Fazer o que precisa ou adiar. Se controlar ou ceder. Esses momentos parecem pequenos, mas são eles que definem tudo. Roma não caiu em batalha. Ela caiu na rotina. E aqui está a verdade que os estoicos defendiam. Liberdade não é fazer o que você quer. É não ser controlado pelo que você sente. Porque quando você vive baseado em vontade, você se torna instável. Mas quando vive baseado em disciplina, você se torna inabalável. E isso muda tudo. Você pode estar cansado, desmotivado ou com medo e ainda agir certo. Roma perdeu isso. Perdeu a capacidade de agir certo, mesmo quando era difícil. E talvez é exatamente isso que está acontecendo com você. Mas aqui está a diferença. Você ainda pode perceber, ajustar e decidir não ser mais uma história de decadência. Os estoicos acreditavam em algo simples. Você não controla o mundo, mas controla sua resposta. E no fim, sua vida não é definida pelo que acontece com você, mas por como você responde todos os dias. Roma respondeu errado por tempo demais e pagou o preço. Agora a pergunta é: você vai continuar escolhendo o fácil ou finalmente vai escolher o que constrói você?